Irmãos, nós estamos na quarta pregação sobre Gênesis 10. Acredito que hoje nós terminaremos a exposição desse capítulo, que é um capítulo um pouquinho chato de expor, porque é um capítulo que fala sobre a origem dos povos. O livro de Gênesis trata das origens, e dos itens que são apontados aqui como tendo a descrição da sua origem são as nações, são os povos. E o capítulo 10 mostra a origem dos povos, das nações, logo depois do dilúvio, depois que Noé saiu da arca, houve o espalhar dos povos, os filhos de Noé tiveram seus descendentes e essas pessoas se espalharam pelo mundo. E o que nós temos aqui, nessa lista do capítulo 10, que temos lido já há 4 domingos e temos estudado já, esse é o 4º domingo que estamos fazendo isso, o que nós temos aqui é essa relação de descendentes e de povos nas suas respectivas habitações, nos lugares onde habitaram. Como o povo se espalhou e encheu a terra, pelo menos no comecinho. Claro que eles se espalharam muito mais para outras direções e tudo mais, mas aqui nós temos o início, porque o livro de Gênesis quer mostrar isso, quer mostrar o início. Nós estudamos já os aspectos introdutórios a esse capítulo, num primeiro sermão. Depois estudamos os versículos 1 a 5, os filhos de Jafé. Depois olhamos para os filhos de Cã, na semana passada, o filho mais moço de Noé, e terminamos aí no versículo 20, e hoje vamos ver os versículos 21 a 32, que são os parágrafos, ou o parágrafo que destaca os filhos de Sem, que era o filho mais velho de Noé. O filho mais velho de Noé se chamava Sem. E aqui é exposta, então, a linhagem, ou pelo menos parte da linhagem escolhida. Porque nós veremos a partir do capítulo 12, já no capítulo 11 nós percebemos isso. Nós vamos perceber que existe uma linhagem escolhida. E aqui, neste parágrafo, nós vemos que Deus escolheu já um dos filhos de Noé. E ele escolheu um dos filhos de Noé para abençoar e salvar a humanidade, através da linhagem desse filho de Noé. Então, o que nós temos na sequência, capítulo 11, capítulo 12, nós vemos o estreitar da exposição do relato de Gênesis, se estreitando para focalizar nessa semente, nessa genealogia, nessa sequência de pessoas e de ações e de episódios que vão culminar lá na frente no nascimento do Messias. Então, nós temos uma parte disso aqui. Nós temos aqui a escolha de Sem. Sem é o grande ancestral através do qual a linhagem prometida vai ter aí os seus desdobramentos. Só que os irmãos devem perceber que os versículos 21 a 32, eles apontam no versículo 25, mais especificamente, eles mencionam Éber. Éber é mencionado no versículo 21 também. O texto diz: a Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber. Então, Éber é um personagem importante. Por quê? Porque ele é o ancestral dos israelitas. Mas Éber é o ancestral dos israelitas através de um filho dele, que é chamado Peleg. Se os irmãos olharem o versículo 25, verão aí
esse ancestral aí do Senhor, ou esse descendente de Éber, que é Peleg. O texto fala, nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg. Mas esse Peleg, ele é o ancestral de Abraão, ele é o ancestral dos patriarcas, ele é o ancestral do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas essa lista não segue a linhagem de Peleg. Essa lista segue a linhagem do irmão dele, chamado Joquitã, porque Éber teve 2 filhos, Peleg e Joquitã. A linhagem santa, a linhagem escolhida, a linhagem eleita é a linhagem de Peleg. Mas o autor bíblico, aqui nessa lista, coloca a linhagem de Joquitã, mostrando a origem das nações a partir também de Joquitã. A linhagem de Peleg, como ancestral de Abraão e de todos os patriarcas, e consequentemente dos israelitas e evidentemente do Senhor Jesus Cristo, essa linhagem ela é narrada, ela é exposta no capítulo 11. No capítulo 11 nós temos de novo a descendência de Sem. Os irmãos observem, os irmãos devem ver, no capítulo 11 aparece mais uma vez Éber, no versículo 16, 11, 16. E então é dito que Éber gerou a Peleg. Aí ele menciona novamente Peleg, não menciona Joquitã. E então, a partir de Peleg, ele vai narrando a sequência de nascimentos, de gerações, até chegar a Naor, a Terá e Abrão. Então, sim, ele dá ênfase na genealogia do capítulo 11, então, sim, ele dá ênfase à linhagem do Messias. Mas aqui no capítulo 10, ele não dá ênfase à linhagem do Messias, mas sim à origem das nações semitas. Então, é por isso que há 2 genealogias de Sem. Uma genealogia no capítulo 10 e uma genealogia no capítulo 11. No capítulo 10, é mencionada a descendência de Sem até Éber. E quando chega em Éber, então o autor bíblico fala sobre Joquitã, um dos seus filhos, mostrando a origem das nações. Na genealogia do capítulo 11, o autor bíblico Moisés narra a genealogia até Éber novamente, mas não fala de Joquitã, fala de Peleg, mostrando o ancestral dos patriarcas e dos israelitas. No capítulo 10, o objetivo é mostrar a origem das nações semitas. No capítulo 11, o objetivo é mostrar a origem dos israelitas, especificamente o povo escolhido por Deus. É por isso que há essas 2 genealogias aqui, no capítulo 10 e outra no capítulo 11. Muito bem. Vejam aí, irmãos, o texto que está diante de nós. Vamos ver então essa linhagem. O texto diz assim: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, ele diz isso, irmão mais velho de Jafé, para mostrar a primazia de Sem. Sendo Sem o filho mais velho, ele tinha primazia sobre os demais, inclusive como herdeiro. Moisés quer destacar isso, quer mostrar, olha, nós somos descendentes do filho herdeiro, nós somos descendentes do filho mais importante de Noé. Por isso ele destaca que Sem era o irmão mais velho de Jafé. E diz, também lhe nasceram filhos. Versículo 22, os filhos de Sem são. E a partir daqui começa uma lista. E essa lista não é uma lista tão grande como a lista que fala sobre os filhos de Cã, mas é uma lista que é possível detectar a partir de algumas relações extraídas da arqueologia e de outros textos bíblicos, que não dá para eu ficar apontando agora, porque os irmãos
vão ficar muito entediados se eu ficar apontando essas relações, vai ser muito trabalhoso e muito entediante. Mas é possível, a partir de uma análise mais específica de cada um desses nomes e das suas relações, do modo como eles aparecem em outras partes das Escrituras, é possível traçar mais ou menos o lugar onde esses povos, onde essas famílias, onde essas pessoas se estabeleceram, formando ali nações. Então nós vamos ver isso no nosso mapa, os irmãos já conhecem já o nosso mapa, e os irmãos já viram nesse mapa que está sendo mostrado, os irmãos já viram já onde se instalaram os descendentes de Jafé, onde se instalaram os descendentes de Cã, e agora verão onde se instalaram os descendentes de Sem. Os seus ancestrais estão aí. Todos aqui são descendentes de Sem, Cã ou Jafé. E dos filhos deles mencionados nessa lista. Então, vocês têm o ancestral de vocês, um ancestral de vocês, de todos vocês, cada um tem aqui um ancestral que está nessa lista. Tenha certeza disso. O seu tataravô e tataravô, do seu tataravô está nessa lista aqui. Então, estamos falando dos seus parentes. Não tenha dúvida que os seus parentes são mencionados nessa lista do capítulo 10. Nós não podemos dizer, o pastor Marcos é descendente deste ou daquele, mencionado daquele. Não dá para fazer isso, porque evidentemente isso aqui abrange milênios. Então não dá para fazer essa relação. Mas podemos ter certeza, quando lemos essas listas, podemos ter certeza que lemos o nome dos nossos ancestrais. Vejam então aí como fica a linhagem de Sem no mapa. Vocês estão vendo ali, vocês podem se situar nesse mapa, vendo ali o Brasil, onde nós estamos. Esse é um mapa mais amplo, mostrando praticamente o mundo todo, quase o mundo todo. Você vê o Brasil, onde nós estamos, e naquele quadrado vermelho, você vê o lugar que nós vamos destacar, que nós temos destacado, que é o local, aí na geografia bíblica, é o local onde esses povos todos do capítulo 10 se estabeleceram. A princípio, as nações se estabeleceram nesse local que os irmãos veem aí dentro desse quadrado. Inclusive, até mesmo o Jardim do Éden era aí dentro desse quadrado aí. Então, nós temos aí o início das nações nessa porção aí do mapa mundi. Mas vejam, vai aproximar agora, aquele quadradinho vermelho agora está aí maior, para que os irmãos possam ver melhor a distribuição aí das nações. Começando então aí a lista, mencionada aí na lista, no versículo 22, vocês vão ver os filhos de Sem. Sem teve 4 filhos, o primeiro deles se chamava Elão. E Elão se fixou naquela região ali, vocês estão vendo, uma manchinha azul que apareceu agora. Dá para tirar e colocar de novo? Dá para tirar? Isso, sumiu a manchinha azul. Agora vai aparecer, é azul que está aparecendo para vocês? Está aparecendo azul, que às vezes muda um pouquinho a cor, aqui quando o quadro é grande. Mas vocês estão vendo lá aquela manchinha azul ao lado do Golfo Pérsico. Ali, aquele golfo que aparece ali, é o Golfo Pérsico, onde hoje está o Irã, ali naquele pedacinho azul que os irmãos estão vendo aí no mapa, ali hoje é parte do Irã. E ali era o Elão. E esse filho de Sem se estabeleceu ali. Os elamitas viveram nessa região, filhos descendentes de Sem. Nós temos também a menção no versículo 22 de Assur, que aparece agora lá em cima, próximo, está aparecendo ali, piscando ali, aparece, pode fixar agora, ali está Assur, que é na região da Assíria, ali do lado leste do rio Tigre. Ali é a Assíria, aparece então ali uma manchinha lá. É claro que nós não sabemos delinear especificamente os limites detalhados da habitação desses povos, mas sabemos que era nessa região que aparece aí a marquinha azul que vocês estão vendo. Vocês veem também aí, vocês veem Arfaxade. Agora, Arfaxade,
Na verdade, nós não sabemos ao certo onde era, é muito incerto isso, mas envolvia o Iraque. Então aparece uma mancha ali onde hoje é o Iraque. Eles se estabeleceram ali mais para o sul, talvez, do Iraque. Aparece também Lude, no versículo 22, e Arã. Você vê os luditas aparecem na Ásia Menor. Os irmãos estão vendo ali, onde hoje é a Turquia, está aparecendo ali Lude, ali. Vejam que se espalharam bastante, você vê esse grupo se espalhando para as mais diversas regiões. E é mencionado também no versículo 22, Arã. Arã que aparece ali, envolvendo ali a Síria e também a Mesopotâmia, o lado norte, o lado mais norte da Mesopotâmia. Então aí você tem o versículo 22. O versículo 22 aparece aí nesse mapa agora. E vocês podem então ter uma ideia do modo como os filhos de Sem se espalharam. Na sequência, no versículo 23, nós temos aí mencionados aí os filhos de Arã, e são chamados de Us, U, Jéter e Mas. Us lembra a história de Jó. A Bíblia fala que havia na terra de Us um homem que se chamava Jó. Mas nós não sabemos se essa Us mencionada em Jó é a mesma terra onde se estabeleceu este descendente de Sem aqui, chamado Uz. É possível que seja um outro lugar ali também na Síria e na Mesopotâmia também, que já foi marcado ali. Agora, U, Jéter e Mas, mencionados no versículo 23, nós não temos a menor ideia de onde seja. Não sabemos onde essas pessoas se estabeleceram. O versículo 24 fala de Arfaxade e fala que ele gerou a Salá. Nós não podemos identificar Salá, não é identificado o lugar onde ele se estabeleceu, e fala que Salá gerou a Éber, que é um ancestral extremamente importante, mas não há nenhum lugar chamado Éber, ou cidade de Éber, ou terra de Éber. Nós não temos isso também. O que nós sabemos é que o que é levantado atualmente, ou nos debates acerca desse nome, dizem que Éber é o nome que deu origem à palavra hebreus. Os hebreus. Os hebreus têm esse nome, teriam esse nome, porque são descendentes de Éber. Sendo descendentes de Éber, então receberam o nome de hebreus. Mas nós não sabemos se isto é correto, porque pode ser que o nome hebreu venha, na realidade, de uma palavra hebraica, a palavra Éber também, que significa vir do outro lado, ou vir de além, alguém que veio de além, ou seja, um peregrino. Então, pode ser que os hebreus tenham recebido esse nome por serem peregrinos. Abraão era um hebreu. Por quê? Porque era um peregrino. Isaac, Jacó eram hebreus porque eram peregrinos, não necessariamente de Éber, o ancestral, mas da palavra Éber, que significa aí peregrinação. Então o nome hebreu pode vir disso também, pode vir do ancestral Éber e pode vir do conceito de peregrinação, já que os patriarcas eram peregrinos na terra de Canaã. Existe uma outra possibilidade do nome hebreu vir do acadiano, da palavra Abiru ou Apiru. Mas essa palavra designava pessoas sem pátria e que eram marginais. Era gente da pesada. Eram pessoas marginalizadas, andarilhos, que eram usados como mercenários nas guerras.
e pessoas de um nível bastante baixo. É o pessoal, né? Torcida organizada do Corinthians, essas coisas assim, uma coisa, a ralé mesmo, né? Pessoal da ralé mesmo, esse pessoal aí eram chamados Zapiru, ou Zabiru em acadiano. Então, com esse nome, o Zabiru, alguns dizem, é claro que isso mancha um pouquinho a história dos hebreus, né? Dizendo, olha, hebreus, na verdade, vem dessa designação do Zabiru, né? E evidentemente, quem defende os hebreus não gosta muito dessa conexão, né? É melhor conectar com Éber, é mais bonito, é melhor conectar também com a palavra, né? Peregrinar, ou peregrinação, aí sendo esses os termos originários da palavra hebreu. Mas nós não temos uma terra de Éber, especificamente nós não temos isso. O texto prossegue mencionando a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg. Este é o ancestral de Abraão, como eu mencionei para vocês. A descendência de Peleg vai ser mencionada no capítulo 11, nós não nos livramos das genealogias ainda, temos uma genealogia no capítulo 11, vamos ter que ser pacientes, porque eu não vou pular, eu vou explicar as genealogias para vocês, não tem jeito, não gosto, então desliga, dorme um pouquinho, acorda no final nas aplicações, mas eu não vou pular, eu vou ter que explicar as genealogias, não tem jeito, eu não posso pular. E aqui ele menciona apenas Peleg, vai falar da descendência dele no capítulo 11, e diz apenas o seguinte: porquanto em seus dias se repartiu a terra. Nós não sabemos ao certo o que significa isso. Isso pode significar que nos dias de Peleg houve a grande divisão mencionada na Torre de Babel, mencionada na história da Torre de Babel. Houve uma divisão, então, da terra entre esses povos que se espalharam. Pode ser isso. Mas quando se fala que nos seus dias se repartiu a terra, pode significar também que houve um terremoto e a terra se fendeu. Pode ser isso também. Pode ser uma referência histórica a um grande cataclisma, um terremoto. E pode ser também uma referência ao início do trabalho com arado, de pessoas rompendo a terra para plantar, usando o arado que vai rasgando e vai cortando a terra. Pode ser isso. Nós não sabemos ao certo que referência é essa que Moisés faz aqui acerca dos dias em que se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. E agora aqui, mencionando Joquitã, nós chegamos no versículo 26, aqui, e aparecem vários nomes que vão desde o versículo 26 até o versículo 29. E nós não temos a menor ideia de onde esses povos se instalaram. São mencionados vários nomes aqui, vejam. Joquitã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá. Quem são esses povos? Onde se instalaram? Alguns deles nós temos alguma pista, mas não todos. O texto prossegue: Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Por alguns indícios que temos, parece que alguns desses povos se instalaram na região mais do Iêmen, que agora aparece ali, aquela parte ali do sul da Península Arábica. Vocês veem ali, talvez ali os filhos de Joquitã tenham se estabelecido ali, porque alguns deles podem ser remotamente relacionados com essa região. E o texto fala: e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Nós não sabemos onde é Messa, não sabemos onde é Cefar, essa montanha do Oriente também não temos ideia do que seja, mas parece que envolve a Península Arábica, como vai ser mostrado ali no mapa. Então vocês têm aí termina essa genealogia. O que vocês têm aí
são os filhos de Sem espalhados por essa região. Versículo 31 tem um refrão, é a terceira vez que o refrão aparece. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A exposição gráfica disso está aí diante dos irmãos. Estes são os povos semitas, estão aí, os irmãos estão vendo. Aí estão os descendentes de Sem. Agora, quando nós contrapomos, os irmãos vão dizer assim, mas espera aí, mas os israelitas, eles não estão aparecendo aí. Tira os outros povos, deixa só os semitas por enquanto, obrigado. Os israelitas não estão aparecendo aí, Israel não aparece aí. Os israelitas não são semitas. Eles são semitas, são descendentes de Sem, mas eles não, os seus ancestrais não habitaram a terra de Israel. Os ancestrais dos israelitas, eles habitaram a região de Ur dos Caldeus, por exemplo. Abraão era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Dá para fazer piscar a região aí? Tem como fazer piscar a região do sul do Iraque aí? Faz aparecer aí. Onde está? Está aparecendo ou não? Não está aparecendo? Ali não está piscando, está piscando aqui? Ok. Está piscando certo? Ah, ok, está aí. Ok, está aí. Os ancestrais dos israelitas, eles se fixaram aí, nessa região que está sendo apontada agora. Abraão era de Ur dos Caldeus, que era aí. Depois ele subiu, nas suas peregrinações, ele subiu para Harã, ao norte. E depois desceu para a Palestina, para Israel, para a terra, para que seria futuramente a terra de Israel. E aí, dá para fazer a voltinha aí? Dá para fazer a voltinha com a setinha? Ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai até Harã ao norte, e aí ele desce até a terra de Israel, e aí Deus fala para ele, eu vou dar essa terra para você. Era a terra dos camitas. Mas Abraão fala, eu vou dar essa terra para você e para a sua descendência. Então, depois de ter feito essas promessas, eles peregrinaram nessa terra. Depois os israelitas que se multiplicaram nessa terra foram levados, foram para o Egito, fugindo da fome, protegidos por José, e voltaram 400 anos depois, liderados a princípio por Moisés, depois liderados por Josué, e tomaram essa terra, a terra de Israel. Mas a origem deles, os ancestrais deles, não eram da Palestina, não eram da terra de Canaã. A terra de Canaã pertencia aos cananeus, aos descendentes de Cã. Os filhos de Sem, eles se fixaram nessas porções azuis que estão mencionadas aí, agora também o verdinho lá mostrando a trajetória aí de Abraão saindo de Ur dos Caldeus, indo para Harã e depois descendo para a Palestina. Muito bem, agora os irmãos podem ver, obrigado aí pela ajuda dos irmãos que estão cuidando do gráfico, do mapa. Agora os irmãos podem ver também o quadro geral. Vejam aí que as nações elas se sobrepõem também. Camitas se misturam com semitas e tem toda uma confusão aí. Mas esse é o mapa das nações. O capítulo 10 está aqui. Aí está. Aí está o capítulo 10 de Gênesis. Os seus ancestrais moraram aí. Notem que isso abrange desde as montanhas do Cáucaso ao norte, lá para cima, até ao sul, o extremo ali da Península Arábica, abrange isso. No lado ocidental chega até a Espanha, Tarsis, na Espanha. Aqui os espanhóis já estão vendo já os seus ancestrais aí, né? Lá na Espanha, do lado ocidental, e do lado oriental, caminhando ali para as regiões do Irã, a antiga Pérsia. Então, toda essa região gigantesca, tudo isso aí foi habitado pelos descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nós todos aqui somos descendentes de um deles 3, ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Todos descendemos de um desses 3. Nossos ancestrais habitaram nessa região. Agora os irmãos veem aí novamente o mapa mais amplo, tendo uma ideia aí de onde começou aí, onde começaram as nações e a distância que temos aí
do nosso país. Quem quiser conhecer a região, pega um avião, vai para lá. Você pode conhecer as ruínas de Nínive, por exemplo. Você pode conhecer as ruínas das outras cidades antigas dessa região toda. É uma região extremamente rica na arqueologia, evidentemente. Não dá para escavá-la toda, né? Sítios arqueológicos numa região como essa seriam infindáveis. Muitos e muitos e muitos lugares históricos jamais foram escavados. Observem, por exemplo, que as igrejas das cidades da Galácia, que são bem mais recentes, essas cidades como Colossos, por exemplo, que é bem mais recente do que essas localidades aí, uma cidade como Colossos, que nós estudamos no Novo Testamento, que os futuros pastores Robson e Isaac estão expondo lá na nossa congregação de Pinheiros. Essa cidade, ela ainda que seja recente, relativamente recente, ela nunca foi escavada. Quem quiser conhecer as ruínas de Colossos, não vai conseguir ver nunca. O máximo que você pode conseguir ver nas ruínas de Colossos são alguns tijolos, porque há montões, né, colinas que se formaram sobre a cidade, e você percebe alguns tijolinhos ali embaixo delas. É o máximo que você vê. Nunca foi escavada a cidade de Colossos. Nunca. Assim como outras cidades do Vale do Lico, da região da Galácia, cidades onde surgiram igrejas, onde o apóstolo Paulo pregou e fundou igrejas, e estão lá e nunca, jamais foram escavadas. Agora imaginem uma região tão gigantesca como essa e tão antiga como essa. Tem muita coisa para escavar, mas uma vida não é suficiente, nem 10 vidas é suficiente para escavar tudo isso aí e fazer as descobertas de cidades fundadas por essas pessoas que foram mencionadas aqui no capítulo 10. Às vezes aparecem relatos dizendo, descobrimos que o ser humano surgiu na África. E eu já sei que é mentira, vocês estão enganados. Não surgiu na África. Eu sei porque quem fez o ser humano me contou, né? Onde ele fez o ser humano e onde ele colocou o ser humano. Então, as escavações de vocês apontam para a África, mas se vocês escavarem um pouquinho mais em outras regiões, vão descobrir que o ser humano não surgiu na África. O ser humano surgiu nessa região que está apontada aí, mais especificamente próximo da Mesopotâmia e Síria, na região norte da Mesopotâmia. E temos então todo esse quadro aí, repleto de história, repleto de riqueza arqueológica, que certamente jamais teremos acesso. E está aí então diante dos irmãos a exposição dos versículos 21 a 31. Os irmãos têm aí diante de vocês. O versículo 32, ele faz uma recordação apenas, ele emoldura o capítulo. O versículo 32 faz uma moldura. No versículo 1 nós temos a moldura de cima, e no versículo 32 a moldura de baixo. Esse versículo é colocado num quadro literário. Então Moisés ele fez um quadro e colocou molduras literárias. Uma é o versículo 1, outra é o versículo 32. E deixou no meio dessas duas molduras, ele deixou no meio o relato aí das nações. E ele praticamente repete o que ele disse no versículo 1, porque a moldura tem que ser igual. Ele diz, são estas as famílias dos filhos de Noé. Ele realça novamente a solidariedade da raça. Todos somos descendentes de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Ele realça a dispersão, o texto fala, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então ele realça a disseminação das nações e a solidariedade da nossa raça, todos nós procedentes de um só ancestral, todos nós procedentes de Noé. No versículo 32, ele não explica como as nações se espalharam. Mas agora no capítulo 11, ele vai começar a estreitar o foco. Ele vai explicar como as nações se espalharam. E nós vamos aprender isso na semana que vem.
Na semana que vem vamos aprender como as nações se espalharam. O capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel. Então nós vamos estudar a Torre de Babel. Tem até a musiquinha, né? A Torre de Babel, né? O pessoal, as crianças cantam essas musiquinhas da Torre de Babel, que é uma história muito famosa. E os irmãos todos conhecem a história da Torre de Babel, todos conhecem, né? E nós vamos conhecê-la melhor na próxima semana. Você não pode perder essa exposição acerca da Torre de Babel. Então, o capítulo 10 então está terminado. Podemos ir embora para casa agora, né? E missão cumprida. Né? Tem um mapa aí, se você quiser o mapa, você pode pedir, manda para mim o mapa, o Nicolas pode mandar para você, certo, Nicolas, e você vai ter o mapa com você pode estudar depois na sua casa e aprender bastante aí sobre o capítulo 10. Antes de nós sairmos, depois de termos estudado o espalhar de todas essas nações, eu gostaria de recordar os irmãos acerca de uma realidade que está presente de forma implícita nesse texto aqui, e que eu quero destacar com os irmãos mais uma vez. E essa realidade que eu quero destacar com os irmãos mais uma vez, é a realidade de que o Senhor é quem está controlando esses movimentos todos dos povos. Quem é aquele agente em Gênesis que dá origem a tudo? Quem dá origem aos céus e à terra? Elohim. Quem dá origem ao homem? Elohim. Quem dá origem à mulher? Elohim. E o texto de Gênesis vai progredindo, falando dos animais, falando das plantas, falando das estrelas, falando dos grandes luzeiros. Quem dá origem a essas coisas? Elohim. O texto vai falar sobre a origem de Israel. Quem dá origem a Israel? Elohim. Quem dá origem à linhagem santa? Elohim. Consequentemente, quando lemos o capítulo 10, a pergunta que vem é: quem dá origem às nações? E a resposta é Elohim. Quem dá origem aos limites que as nações ocuparam? Quem controlou esses limites? E a resposta é Elohim, Deus, o forte. A palavra Elohim, que aparece em Gênesis, é uma palavra que realça Deus como sendo forte. Ele é o Criador, ele é forte. Quando o livro de Gênesis e daí para frente chama Deus, ou a partir de Êxodo, chama Deus de Javé, aí a ênfase é no Deus da aliança. É o Deus que estabelece um pacto com o seu povo. Quando o texto do Pentateuco, veterotestamentário do Pentateuco, chama Deus de Elohim, ele realça a sua força, porque Elohim o plural de Deus, sugere a ideia de majestade, grandeza, força. Então ele é o criador de todas essas coisas, ele tem poder para criar todas essas coisas. E quando nós olhamos o desenvolvimento da revelação, nós vemos isso. Vejam Deuteronômio 32:8. Vejam o que diz esse texto, vamos olhar bem depressa para isso. Deuteronômio 32:8. Fala assim: vejam aqui os bastidores de Gênesis 10. Os irmãos viram Gênesis 10, mas nós temos em Deuteronômio 32:8 os bastidores de Gênesis 10. Vejam Deuteronômio 32:8. Fala assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações. Fala de Deus fazendo essa distribuição. Ele agindo por trás da história, Deus controlando os movimentos dos povos. Nós não podemos perder de vista a influência de Deus sobre a política, sobre a geopolítica e sobre a história das nações, dos povos, das cidades, dos impérios.
Deus está controlando tudo, estabelecendo os limites de tudo. Nós não podemos acreditar no que tem sido pregado por aí afora, de que Deus deixou a história à mercê da vontade humana. Isso não aconteceu. O que nós aprendemos quando nós olhamos o ensino bíblico é que existe um controle absoluto de Deus sobre o movimento dos povos, das nações, dos impérios, das cidades, dos governantes. O texto fala, quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Ele fez isso. Fixou os limites dos povos. Ele fez isso. E aí, então nós nos deparamos com uma expressão enigmática, não sabemos o que significa. O texto fala, segundo o número dos filhos de Israel. Nós não sabemos o que significa isso. Não sabemos qual é o sentido disso. Alguns dizem que é segundo o número dos anjos, mas nós não sabemos o sentido dessa expressão. Mas o fato é que o Senhor está por trás disso tudo, controlando os limites dos povos, as regiões das suas habitações, o movimento de cada indivíduo. Veja o que diz Atos 17, 26. Atos 17, 26. O Senhor soberanamente governando essas coisas. Vejam Atos 17, 26. São os bastidores de Gênesis 10. Atos 17, 26. Diz assim, Atos 17, 26. De um só, cujo nome é Adão, vocês sabem, de um só fez toda a raça humana. É Adão este aqui que ele menciona. Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus estabeleceu fronteiras. Deus disse, este povo vai habitar dentro desses limites. É assim que eles vão viver, nesta região. Deus fixou isso. Ele fixou os tempos, ou seja, a história das nações, as diversas eras e períodos que essas nações viveriam, pelos quais essas nações passariam, e também estabeleceu seus limites geográficos. Elas vão habitar nesta região, e esta vai viver nesta outra região. É o Senhor quem estabeleceu isso. Ele, na sua soberania, governa todos os povos. Todos os povos estão debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. Nós não estamos à mercê da vontade meramente humana. Vejam o que diz Salmo 67, 4. Diz assim, Salmo 67, 4. Eu quero que os irmãos guardem isso, guardem esses bastidores de Gênesis 10 na sua mente. Nós não estamos à mercê do acaso, não estamos à mercê dos governantes. Nós temos um Deus no céu que dirige as coisas, que dirige a história, que dirige as épocas, que dirige as eras, que dirige o movimento dos povos. Veja o que diz o Salmo 67, 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Deus guia as nações. Ele dirige os povos e os movimentos deles. Nós vemos em Amós, vejam aí o livro de Amós. Eu sei que demora para achar Amós, mas veja aí Amós 9, 7. Vejam como Deus dirige o movimento das nações, os movimentos migratórios. Aqui esse versículo mostra que Deus dirige os movimentos migratórios. Amós 9, 7, que diz assim, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. E aí a segunda parte do versículo diz, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? Quem fez Israel sair do Egito? Deus. E ele continua, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. Foi ele quem fez esses povos se movimentarem, saírem dos seus lugares e ocuparem outras regiões. Ele dirige
todos esses povos. E esta é uma lição importante que temos que aprender. O nosso Deus é um Deus que interfere na história humana. Não é um Deus distante. Não é um Deus meramente transcendente. Ele é um Deus imanente. Ele interfere, dirigindo as nações e escrevendo a história. A história não é um aglomerado de acasos. Não é isso. Existe um Deus dirigindo essa história. Desde os dias do dilúvio, desde o início de toda a criação, ao longo das eras, dos milênios, Ele vem dirigindo as nações, dirigindo os povos, levantando reis, fazendo com que reis caiam, colocando os limites das nações, estabelecendo suas fronteiras e dirigindo a história humana. Nós olhamos para a história humana, nós pensamos que estamos num bonde descarrilado, descendo aí uma ladeira. E tudo isso não vai dar em nada, porque não vemos sentido na história humana, no modo como as coisas estão. Olhamos para o Brasil e ficamos assustados, ficamos desanimados, ficamos irritados. É um caos completo. Inverteram tudo, tudo está de pernas para o ar. Nós vemos pessoas defendendo animais e sendo a favor do assassinato de fetos humanos. Uma galinha vale mais para essa gente. Eles são contra que você coma galinha. Se você comer galinha, chamam você de assassino, mas são a favor do aborto, matando milhões de bebês. Então tudo está de pernas para o ar. A justiça chama o mal de bem. A justiça institucionalizada chama as trevas de luz. Os nossos governantes são amigos de ladrões, quando na realidade, e numa análise ainda mais severa, eles próprios são os ladrões. E nós vemos essas coisas se desenvolvendo cada vez mais com toda a naturalidade. Homens se castram e dizem que viraram mulheres. Crianças são entregues para serem sodomizadas pelos próprios pais. Os pais apoiam e defendem que essas crianças sejam sodomizadas. E nós olhamos para o nosso mundo e dizemos: meu Deus, isto está totalmente destruído. Não há esperança nenhuma mais para isso aqui. Tudo está fora de lugar. Não há mais ordem em nada. Quando nós olhamos para os bastidores do capítulo 10 de Gênesis, nós somos instados a lembrar que, por mais que o caos esteja fixado, o Senhor continua dirigindo a história. E um dia Ele dará cabo de tudo isso. Um dia Ele se levantará e colocará ordem nesse caos completo. E essa é a nossa esperança. Nós também devemos lembrar no capítulo 10, não podemos perder isso de vista. E eu quero terminar mencionando isso. Não podemos perder de vista a figura que é evocada aqui, como eu disse na semana passada, a figura do rei, que é um rei caçador. Quando nós lemos a linhagem de Cã, nós vemos a figura de um rei caçador. É um rei violento. É o rei que fundou a cidade de Nínive. É um rei que deu origem aos povos assírios, marcados, aos povos da Mesopotâmia, marcados por sua crueldade. E esse rei, Nimrod, como ele é mencionado aqui, ele é descrito como um gibor, um valente, corajoso, violento caçador, um grande guerreiro. E nós olhamos para esse rei produzido aqui pelos descendentes de Cã. E quando nós chegamos na descendência de Sem, nós sabemos, ainda que não seja mencionado, nós sabemos onde Moisés quer chegar.
Nós sabemos onde o Espírito Santo quer chegar, nos revelando essas coisas. Nós sabemos que ao mencionar a linhagem de Sem, e ao repeti-la depois do capítulo 11, o Espírito Santo, que é o autor primário das Escrituras, quer fazer com que nós cheguemos na visão de um outro rei, que não é o rei caçador, não é o rei valente, cruel, guerreiro, não é esse rei, não é o Nimrod, que funda uma cidade cruel, que funda uma cidade de assassinos, que funda uma cidade de guerreiros sanguinários. Não. O que o autor das Escrituras quer fazer, ao inserir na sequência a linhagem semita, é fazer com que nós cheguemos cedo ou tarde num outro rei, que não é mais a figura do rei caçador, como todos parecem ser. Todos os governantes parecem ser entes devoradores. Nós somos governados por inimigos, que só trabalham para o nosso mal, o tempo todo. Os nossos governantes são nossos inimigos. Eles só governam para nos prejudicar. Não vemos leis sendo feitas para nos beneficiar. As leis são feitas para beneficiar os ladrões, porque são feitas por ladrões. E nós não temos, então, diante de nós hoje, a figura de um rei que cuida de nós. Não temos isso. Nossos governantes são nossos inimigos. E, irmãos, seja de que partido for, o que nós temos são Nimrodes, fundadores de cidades cruéis, de leis injustas, de explorações, de violências, é o que nós temos. Mas nós caminhamos, quando entramos na linhagem de Sem, nós caminhamos no apontamento de um outro rei, que não é o rei caçador, é o rei pastor. E quando nós lemos a descendência de Cã, e vemos o rei caçador, e chegamos à descendência de Sem, e começamos a ver um vislumbre distante dessas coisas, lembramos, haverá um dia um rei que não é caçador. Haverá um dia um rei governando toda a terra, que é o rei pastor. Nós o aguardamos. Nós esperamos o rei pastor. E a figura dele aparece nos profetas. Os profetas, vislumbrando o horizonte lá no futuro, olhando para o horizonte escatológico, eles viram o rei pastor. Nunca existiu um rei assim. Mas eles viram. Pelas visões que Deus lhes concedeu, pelo milagre da revelação profética, eles conseguiram ver à distância, lá adiante, lá na frente, no dia escatológico, eles viram a figura inusitada do rei pastor. Vocês vão vê-la agora em Ezequiel 34. Em Ezequiel 34 nós temos essa figura. E o nosso coração, ele pulsa forte quando lemos sobre essa figura do rei pastor. Ezequiel viu. Ezequiel ouviu. E falou sobre ela. E essa figura já veio aqui, mas ainda não reinou, mas reinará. Essa figura veio aqui, andou nas nossas estradas, bebeu da nossa água, comeu do nosso alimento, sofreu as nossas dores, sofreu as consequências dos nossos pecados, mas não reinou sobre nós, mas reinará. E o profeta Ezequiel fala desse rei pastor. Vejam o capítulo 34. O capítulo 34 fala sobre ele. Versículo 22 diz assim, vejam o que diz aqui. Diz o versículo 22, Deus falando sobre os israelitas no futuro. Fala assim, eu livrarei as minhas ovelhas. Ele fala dos israelitas, o seu povo, sempre explorado, sempre pisoteado, sempre assassinado, sempre perseguido. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam de rapina
e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E vejam, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. E vejam a sequência, vejam o que diz. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Davi era pastor. E rei. Rei pastor. Ezequiel diz, Deus diz por meio de Ezequiel: eu levantarei novamente Davi, o rei pastor, e ele vai apacentar o rebanho. O texto diz no versículo 24: eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E nós olhamos para isso e surge uma pergunta. Davi já morreu. Ele vai reinar? Como pode isso? Então alguns dizem, só existe uma resposta para isso. Davi vai ressuscitar dentre os mortos. E assim como Cristo reinará, Davi será um corregente. Davi reinará junto com Cristo. E não somente Davi reinará junto com Cristo. Quando nós lemos no Novo Testamento o desenvolvimento da revelação bíblica, nós aprendemos: todos os crentes reinarão com Cristo. Reinaremos com Ele. Seremos reis e sacerdotes sempre com Ele. Essa é uma das hipóteses de interpretação desse texto. Aqui o texto falando sobre Davi ressurreto, se levantando e reinando sobre Israel, sendo um corregente de Cristo. Mas existe uma outra possibilidade de entendimento. Esta, confesso, que me atrai um pouco mais, que é uma possibilidade de interpretação que leva em conta o princípio da representação, que é muito comum no Antigo Testamento, e até no Novo aparece, o princípio da representação. E o que é o princípio da representação? É se referir a um descendente por meio da figura do ancestral. Noé disse aos seus filhos, Noé olhou para os seus filhos e falou: olha, Canaã vai ser servo de Sem. Mas Canaã não foi servo de Sem. Os descendentes de Canaã foram servos dos descendentes de Sem. Então Noé usa o princípio da representação. Ele se refere aos descendentes por meio da menção do ancestral. Nós vemos isso também na carta aos Hebreus, parece que é um princípio judaico. Nós vemos a carta aos Hebreus dizendo que Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. Mas na verdade quem pagou o dízimo foi Abraão. Mas pelo princípio da representação é dito, olha, Abraão pagou o dízimo. Pelo princípio da representação, Levi, o seu filho, pagou o dízimo a Melquisedeque. E se nós aplicarmos o princípio da representação, que é tão comum no Antigo Testamento aqui, então nós temos aqui uma referência ao Messias através do seu ancestral. E qual é o ancestral mais famoso do Messias? Davi. Então é possível que nós estejamos aqui diante de uma menção não do rei Davi ressurreto, mas de uma menção ao descendente dele, o Messias, por meio do princípio da representação. Essa concepção me parece ser mais adequada. Vejam o que diz o capítulo 37. Pediram para eu participar de um programa dia 30 de julho agora sobre esse capítulo aqui. Eu adorei o convite, porque o capítulo 37, querem que eu fale sobre esse capítulo no programa, vejam só, no dia 30. Eu não sei o que querem debater comigo sobre isso, mas acho que vão querer dizer que esse capítulo é alegórico, alguma coisa assim. Mas eu não sei, eu vou brigar muito lá.
Estou ansioso para ir lá e brigar bastante, né? Mas o que eu quero destacar aqui, no capítulo 37, nos versículos 22 a 28, os irmãos vão ver aqui essa expectativa do rei pastor. E se alguém, em programa de televisão, em qualquer outro lugar, disser que isso não vai acontecer, eu vou ficar muito bravo. Vou ficar muito bravo. Porque o que temos aqui é uma promessa clara. A promessa clara de um rei pastor que virá. E diferente de Nimrod, não vai fundar uma Nínive sanguinária, mas vai sim estabelecer um reinado de justiça a partir de uma Jerusalém restaurada. Diz o texto no capítulo 37, versículo 22, diz assim: farei deles, os judeus, uma só nação na terra. Nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Os irmãos sabem que houve uma divisão entre os judeus, entre os israelitas, reino do norte e reino do sul. Os israelitas e a nação de Judá, ao sul, houve essa divisão. E nunca eles se uniram novamente, nunca. Mas aqui o texto fala que eles estariam unidos, que eles estarão unidos. E um só rei será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Isso vai acontecer no futuro. Os aliancistas falam que tudo isso aqui é alegórico, lorota, isso vai acontecer. A palavra de Deus é verdadeira, não temos que encontrar explicações estapafúrdias para textos claros como esse. O texto prossegue: nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livra-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso vai acontecer quando o rei pastor chegar. Ele vai reunir o seu povo Israel, não permitirá mais que eles sejam divididos em dois reinos, e vai governar sobre eles com justiça. Vejam o versículo 24, parece que temos aqui novamente o princípio da representação. O texto diz, versículo 24, o meu servo Davi reinará sobre eles. Está no futuro isso ainda vai acontecer. O meu servo Davi reinará sobre eles, sobre os israelitas. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Haverá um reino justo, reto, santo, diferente do que vemos hoje. Todo esse caos causado pelas nações, todo esse caos causado no nosso país, pelos nossos governantes, esse caos estabelecido no mundo inteiro, tudo isso vai passar. O texto diz no versículo 25, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi meu servo será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Uma das grandes críticas que fazem essa posição é a seguinte: mas haverá um santuário, um templo nessa época? Haverá. Mas para quê? O texto responde para quê? Esse texto responde para quê? Nessa época, quando o Senhor voltar e reinar sobre Israel e estabelecer a paz em todo o mundo, haverá um templo em Jerusalém. Para quê? O texto responde para quê? O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O templo servirá para mostrar às nações todas que o Senhor habita em Israel. Que aquele rei que veio e foi transpassado pelas nossas transgressões, habita, o Deus pastor divino, habita e reina em Israel. E o templo dará testemunho disso a todas as nações, porque o templo é o sinal da habitação de Deus. Esse será o papel do templo naqueles dias. E nós aguardamos esse dia.
Nós aguardamos o dia em que o rei pastor virá. Nimrod criou uma genealogia de reis, um exemplo de reis que se perpetuou. Uma forma de reinar que se perpetuou. Uma forma de reinar que envolve exploração, violência, massacre, mentira, injustiça. E esse modelo tem sido seguido pelos reis de todas as épocas. Mas haverá o dia em que o império dos reis caçadores passará. E nós estaremos sob o império do rei pastor, o império de justiça, do rei pastor que governará as nações com cetro de ferro. Mas é possível se colocar sob o seu domínio desde já. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. E eu dou a vida pelas ovelhas. E eu cuido delas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu não sou o ladrão. Eu sou o bom pastor. Eu posso conduzir vocês por águas de descanso. O Senhor ainda não está reinando aqui. O autor de Hebreus diz assim: ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O autor de Hebreus diz isso. Ainda vemos que nem todas as coisas lhe estão sujeitas. E o Senhor Jesus ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Isso significa que o reino ainda não chegou plenamente, não irrompeu na história, não se estabeleceu plenamente aqui, ainda que o Senhor reine no céu, sabemos, e tenha toda a autoridade sobre o céu e a terra. Mas o seu reino não irrompeu na história, não fez com que todo joelho se dobrasse. Nós aguardamos esse dia. Mas é possível desde já adiantar o seu reinado na nossa vida em particular. É possível adiantar o seu reinado na nossa vida individual. É possível fazer com que parte daquele texto que diz todo joelho se dobrará. É possível fazer com que isso aconteça em alguma medida agora. Como? Dobrando o meu joelho. E dizendo agora: tu és o meu rei. Tu és o meu pastor. E eu vou segui-lo. E vou obedecê-lo. E vou colocar minha vida nas suas mãos. Para que o Senhor me dirija. E afinal me salve. Porque eu não quero apenas o seu apacentar como pastor. Eu quero o seu governar como rei. Eu quero o Senhor como rei e como pastor. Como aquele que governa e apacenta. Como aquele que lidera e salva. É assim que eu quero conhecer o Senhor. E é possível então escatologizar a nossa vida. E trazer o futuro para agora. Para o já. E dobrar o joelho já. E dizer: Senhor, Deus pastor, rei pastor, seja agora o meu rei e o meu pastor. E ele ouvirá. E tomará as suas ovelhas pela mão, em sua mão. E as conduzirá, e as apacentará, e as governará. E lhes dará águas de descanso, e lhes dará pastos verdejantes, e lhes dará descanso no final. É momento de fazer isso. Moços e moças que estão aqui. Homens, mulheres e velhos que estão aqui. É momento de abandonar a religiosidade mecânica. É momento de abandonar a religiosidade da tradição. É momento de abandonar a religiosidade do costume. É momento de abandonar essas coisas. É momento de dobrar os joelhos diante do rei pastor. Dizer: Senhor, eu sou teu. Guia-me e me apacenta. Eu preciso seguir um rei. E o Senhor é o rei. Apacenta-me. Salva-me. Governa a minha vida. Isso é ser um cristão de verdade. É o homem que escatologiza a sua vida.
faz com que o futuro aconteça agora. O rei pastor governará amanhã. É fazer com que ele governe agora. O Senhor Jesus governará amanhã sobre toda a terra. É fazer com que ele governe agora sobre a minha vida, em particular. Quando eu tinha 16 anos, eu era bancário. Trabalhava num banco chamado Banco Noroeste. Acho que faliu. Depois que eu saí de lá, faliu. Eu era arquivista. É um cargo que se extinguiu, desapareceu, não existe mais. Eu trabalhava em salas enormes, cheias de arquivos. Os arquivos tinham 4 gavetas, eram arquivos de aço. Eles tinham 4 gavetas. E o meu trabalho era arquivar as pastas. Porque os gerentes e os diretores pegavam as pastas dos clientes para ver os dados cadastrais dos clientes. Então eu pegava as pastas, tirava dos arquivos e entregava para eles. E depois, no final do dia, eu tinha que arquivar todas as pastas. Eram tantas pastas. E eu tinha que fazer isso em ordem alfabética. Eu decorei o alfabeto de todas as formas possíveis e imagináveis. Perguntar para mim qual letra vem primeiro do que a outra, eu falo na hora. Conhecia todas as empresas, os clientes todos, sabia tudo. Aí era muita coisa para fazer. E às vezes, então, eu ficava até mais tarde, trabalhando. Não ganhava hora extra, não. Mas ficava até mais tarde, porque as pessoas iam embora, e aquelas salas eram compridas, aqueles corredores de arquivos, todos. Eu colocava as pastas em cima de cada arquivo, para ir arquivando depois nas gavetas. Eu fazia uma distribuição geral, pela sala toda, e depois ia de arquivo em arquivo, colocando nas respectivas gavetas. Eu estava uma tarde, ali, naquela sala, numa das salas enormes, e eu estava arquivando as minhas pastas, sozinho. Todos tinham ido embora já. Só eu estava, o andar todo vazio, só eu ali. Eu estava arquivando as pastas. E lembrando do sermão do pastor no domingo. Ele era um pastor português. Ele era pequenininho assim, devia ter 1,30 m de altura, talvez. Ele foi pregar na igreja do Ipiranga, e eu ouvi a pregação dele, esqueci o nome dele. Tinha sido missionário em Aparecida do Norte, inclusive. Esqueci o nome dele. O irmão Adalberto lembra, Amorim lembra desse pastor, pequenininho assim. Estava pensando no sermão dele. Esqueci, nossa, tinha o nome dele na minha cabeça. Sumiu. Anaí lembra do nome dele? Não? Sabe quem é? Lembra? Eu lembrando do sermão do pastor. Ele era muito cheio de vigor. Era um portuguesinho, cheio de energia. Quebrava os púlpitos nos lugares onde lia. Esses baixinhos são invocados, né? E ele fazia essas coisas, né? E eu pensando no sermão dele. E eu fui arquivando as pastas. Eu cheguei num arquivo e eu fui abrir a primeira gaveta e arquivei a primeira pasta. Aí fui na segunda gaveta, abaixei um pouquinho e arquivei a segunda pasta. Aí continuei, cheguei na terceira gaveta, abaixei mais um pouquinho, arquivei a terceira pasta. Aí cheguei na última gaveta e abaixei totalmente, fiquei de joelhos e arquivei a última pasta. Eu estava de joelhos ali. E eu pensei, eu vou aproveitar a viagem. Vou aproveitar a viagem. Estou aqui, nesta sala só. Sou um menino, tenho 16 aninhos. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui de joelhos, neste lugar. E eu quero continuar assim de joelhos para sempre. E eu quero lhe pedir, seja o rei da minha vida.
seja o rei da minha vida. Governe a minha vida daqui para frente. A minha vida, eu falei para Jesus naquele dia, a minha vida é um barco. Como toda a vida é um barco. Só que agora, eu não vou dirigir mais esse barco. Agora, quem eu quero que dirija esse barco é o Senhor. Daqui para frente, é o Senhor quem vai dirigir esse barco. E eu entreguei o barquinho da minha vida para Jesus. E daquele dia em diante, o meu rei se tornou também meu piloto. Ele é meu rei, meu pastor e meu piloto. E aquele dia, naquele andar do prédio, último andar, 10º andar de um prédio na rua Álvares Penteado, no centro de São Paulo. Ali de joelhos na frente daquele arquivo. Eu dei o passo mais importante de toda a minha vida. E eu daria aquele passo de novo, mais 1 milhão de vezes. O que eu digo para os jovens, homens, mulheres, moças, crianças, todos aqui. Ajoelhem-se hoje diante do Rei Pastor e façam a oração do menino bancário, do menino arquivista. E digam ao Senhor, Senhor, eu não sou um cristão de verdade. Eu vou à igreja. Minha religiosidade é mecânica. É uma tradição que eu tenho. Eu quero ser seu servo, servo do Rei Pastor. Os irmãos estão me ouvindo em casa, que vão me ouvir depois. Façam isso, avaliem sua vida. Avaliem sua vida. E se dobrem os seus joelhos, escatologizem a sua vida. Tragam o futuro para o presente. Todo joelho se dobrará. Não, o meu se dobra agora. Toda boca confessará. Não, a minha confessa agora. E se dobrem e confessem agora, recebendo pela fé na vida o governo e a salvação do Rei Pastor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa genealogia que lemos, essas listas que lemos, porque elas mostram a sua direção na história, o seu governo sobre as nações, e nos fazem lembrar que esse governo um dia será ainda mais direto, porque o rei voltará e regerá as nações com cetro de ferro. Oh Deus, obrigado por essa esperança. Nós suplicamos, imploramos que isso aconteça logo. E pedimos, ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, aqui e em casa, que cada um faça com que aquele gesto escatológico de prostração se realize hoje. Os jovenzinhos que estão aqui, moças, rapazes, homens, mulheres, se ainda não fizeram isso, que hoje se aproximem do Senhor, humildes, suplicantes, e digam: Senhor Deus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me com o sangue da sua cruz, entra na minha vida, toma o leme da minha vida, sê o meu piloto, sê o meu rei, sê o meu pastor. Ó Deus, que cada um faça isso hoje aqui, e que haja mais em nós do que uma religiosidade mecânica, que haja em nós verdadeira conversão e consagração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.